Este tema é muito fundamental, muito importante para nós, porque as hierarquias na Terra, as hierarquias internas da Terra, estão nos impulsionando e estão nos ajudando, principalmente no plano da nossa mônada, do nosso espírito. Esta mônada, nós no plano monádico, temos que ter um desenvolvimento que é inspirado e que é impulsionado pelas hierarquias. E toda atividade humana, tudo que a gente faz como ser humano, só pode atingir um grau de qualidade e de elevação no sentido superior quando os corpos nos quais nós estamos encarnados tocam a energia desta mônada. Então, nós precisamos mentalmente, precisamos astralmente e até etericamente ter este contato, sentirmos o toque desta energia monádica, para que nós tenhamos uma qualidade elevada de vida e de desenvolvimento. Pode-se ver a hierarquia de muitos ângulos, de muitas formas, dependendo da nossa compreensão diante deste fato, diante desta presença aqui na Terra. Mas para que a gente se relacione com esta hierarquia, com mais liberdade e com mais segurança, para não ficar um fato tão abstrato, nós poderíamos considerar esta hierarquia como consciências que já transcenderam a evolução material. Eram indivíduos, eram seres evoluídos, avançados, iniciados, no caso destes que começaram na Terra, mas também podem se tratar de seres mais amplos, que não vieram deste planeta, mas que têm a sua origem em outros sistemas. Nós estamos considerando hierarquia essas consciências que transcenderam a evolução material, sejam elas na linha da Terra ou sejam elas na linha de um outro planeta ou de algum outro sistema de mundos. E essas consciências, além de terem transcendido esta evolução material, elas estão já no serviço cósmico. Então, nós podemos considerar uma certa hierarquia aqui na Terra, mas ela não está servindo só a Terra. Ela está num serviço mais abrangente, ela está num serviço cósmico, qual inclui a Terra. Então, nós temos a informação, ou temos o contato, ou temos a consciência de estar em contato com certas hierarquias, como Antuak, Meshuk, Visnuk e outras. Mas isto são consciências que desenvolvem um plano cósmico, no qual se inclui o trabalho aqui na Terra. E estas vidas, ou essas consciências, já estão consagradas ao governo central do cosmos. Não é uma consagração como a nossa, mas é uma consagração ao governo central do cosmos. Então, mesmo que uma hierarquia não tenha a consciência total dos rumos deste governo, tem uma consciência parcial, ela tem a consciência daquele tanto que ela terá que ajudar a desenvolver. Mas ela é uma consciência consagrada a este governo central. Então, quando se fala de hierarquia,
nós não estamos considerando seres que possam regredir, ou que possam desistir, ou que possam ralentar o seu ritmo. Mas quando se diz que um ser é hierarquia, neste ponto de vista que nós estamos estudando, estas vidas ou essas consciências já estão consagradas de tal forma, já estão de tal forma definidas diante do governo central deste cosmos, que é por meio delas que certas leis são expressas e aplicadas. Então a hierarquia é a aplicação de uma lei. Ela representa uma lei aplicada. Então nós podemos contatar uma hierarquia, ela representando uma determinada lei para nós. Aquela lei que nós teríamos que conhecer e que aplicar. E no momento em que nós conhecemos aquela lei através da hierarquia, incorporamos aquela lei, vivemos aquela lei, então a hierarquia emana outro nível daquela lei, um outro grau daquela lei, ou uma lei superior àquela. Então a hierarquia seria estas leis plenamente aplicadas. Então nós podemos ver numa hierarquia a presença de uma lei, a aplicação de uma lei. Nós nem poderíamos contatar uma lei maior, uma lei mais alta, ainda não conhecida, se a hierarquia não estivesse presente. A forma da hierarquia está presente para nós é a aplicação de uma lei. Então nós vamos entrar em contato com a lei através daquele amor da hierarquia, através daquela presença, através daquela forma que ela tem de chegar até nós. Por isso que a hierarquia diz que ela não quer gratidão, que ela não quer agradecimento, que ela não quer culto, porque ela não é ela, assim como a gente cria esta personalização. Ela é uma lei. Ela é a própria lei. Então, para você responder à hierarquia, para você responder a essa presença, ou para você ser grato a esta presença, para isto você tem que cumprir a lei que te está sendo mostrada, que você está conhecendo, porque ela representa esta lei. A lei não é uma coisa abstrata. Aqui existe uma hierarquia, existe uma consciência, ou existe um ser que é esta lei. Ele se tornou esta lei, ele representa esta lei. E eles, por terem alcançado esta meta de representarem uma lei, eles então têm ao alcance das suas ondas, ou eles têm o conhecimento de vários sistemas de mundos, de vários universos, do cosmos. E à medida que estas leis vão se aplicando, e à medida que isto vai evoluindo como lei, então esta consciência ou esta hierarquia vai penetrando novos rumos, outros mundos ou outros sistemas de mundos. Então isto é uma coisa muito ampla, que tem muitos níveis. É uma coisa que tem muita penetração em diferentes níveis do nosso ser, dependendo de como estamos permeáveis a isto e de como estamos adaptáveis a estes impulsos ou a estas vibrações. Claro que dentro de certas leis, nós só podemos receber na medida que podemos comportar aquilo que vamos receber. Porque se recebemos demais, teremos desequilíbrios. Se recebemos além da conta que podemos elaborar, elaborar quer dizer transformar em vida.
Então não adianta você estar recebendo uma energia que você não possa processar e pôr em prática. Isto é contra a lei da hierarquia. Então a hierarquia é para nós um conhecimento e um tesouro infinito. Mas é da sua lei que ela vai nos dando aquilo que nós podemos comportar. Porque senão nos queima, nos desequilibra, nos tira da harmonia, em vez de fazer aquilo que a lei manda, que é nos ajudar a evoluir, nos ajudar a crescer. Então nós temos algumas hierarquias que são para nós completamente ocultas. Não é que elas estejam se escondendo, é que a própria presença delas nos queimaria, nos tiraria do equilíbrio. Então elas são ocultas até o momento em que você tem possibilidades de percebê-la. Então você, a uma certa altura, tem a possibilidade de percebê-la, então aí ela não é mais oculta para você. Então isto que se chama de hierarquia oculta, é oculta para alguns, mas não é oculta para outros. E isto acontece segundo a nossa capacidade de receber aquilo que aquilo tem para dar, que aquilo tem para emanar. Toda essa estrutura interna de seres, de valores, de consciências, de energias, porque uma hierarquia pode estar mostrando para nós o seu aspecto mais externo, então nós podemos vê-la como um ser. Mas ela pode estar mostrando um aspecto mais interno, então nós a percebemos como consciência. Percebemos a sua presença na nossa consciência e ela trabalhando a nossa consciência diretamente. Ou podemos percebê-la como energia, e aí nós teremos que ter, em algum nível onde a gente recebe esta energia, a estrutura para absorver esta energia, processá-la e viver no ritmo desta energia. Isto que nós estamos entendendo por hierarquia se ocupa do aparecimento, do desenvolvimento dos universos, dos mundos. Então, tudo aquilo que vai aparecendo, tudo aquilo que vai surgindo, tudo aquilo que vai manifestando, sejam os universos, sejam os mundos, sejam os planetas, isto tudo é obra de hierarquias, de seres, ou de consciências, ou de energias hierárquicas, que estejam dentro desta visão e que estejam coligadas, como se disse no início, e consagradas a este governo central do cosmos, a esta inteligência central que nós chamamos de governo e que é esta chama, esta alma central de todo o cosmos. Então, se deve surgir, se deve se manifestar algum universo, se deve manifestar algum mundo, então isto tudo é obra de certas hierarquias, de certos tipos de hierarquia. E depois, se algo manifesta, ali dentro deve haver um desenvolvimento da energia espiritual, das forças espirituais. Ali deve haver um desenvolvimento espiritual em nível de profundidade. E aqui são outras hierarquias que cuidam deste desenvolvimento espiritual. Há hierarquias construtoras, que nós chamamos de construtoras, que são estas que vivificam o aparecimento, o surgimento da criação, e depois há hierarquias que desenvolvem as forças espirituais aí dentro. E há também um outro tipo de hierarquia, ou uma outra forma de ser hierarquia, que é guiando a evolução, inspirando a evolução de todos aqueles seres que fazem parte desse universo ou que fazem parte desses mundos. Então a hierarquia está não só para criar e desenvolver,
espiritualmente, mas está também para guiar os seres, até individualmente ou em grupos, no caminho da evolução. Isto tudo que foi descrito constitui 7 grandes hierarquias. Na realidade, há outros grupos de hierarquias. Formam-se até 12 grupos de hierarquias em todo este universo manifestado, em todo o seu desenvolvimento e na nossa guiança, no desenvolvimento de todos os seres deste universo. Nós começamos a considerar a hierarquia para nós no momento em que as nossas mônadas estão despertas para isto e começam a receber a ajuda desta hierarquia. Então, neste nível de mônada, nós como mônadas fazemos parte de 7 grupos hierárquicos. Quando uma mônada desperta, quando uma mônada entra numa certa compreensão, numa certa vivência de certas leis e na manifestação de certas leis superiores, então esta mônada, ela faz parte da hierarquia. Então, nessas 7 hierarquias conhecidas neste universo, uma delas são as nossas mônadas. Então, o grupo de mônadas que já despertou para leis superiores, neste universo é a 4ª hierarquia. E nós somos tão estimulados pela energia hierárquica que, a uma certa altura do processo evolutivo, as mônadas humanas em grupo podem ser e podem funcionar dentro do universo como a 4ª hierarquia. Então nós não temos condições no atual estágio evolutivo de considerar as 12 hierarquias, porque nós somos a 4ª e como 4ª hierarquia teremos que ter mais contato com as outras 6 para depois podermos estar mais em contato com as demais. É muito interessante porque na Terra, neste planeta, existe o toque das 7 hierarquias, nossas conhecidas, ou das 7 hierarquias, nas quais nós somos a 4ª, como mônadas. Nós temos isto aqui na nossa vida na Terra, bem próximo, bem viável para a nossa compreensão e o nosso conhecimento. E depois, como hierarquia monádica, como esta 4ª hierarquia, nós iremos contatando as demais hierarquias que funcionam em outros sistemas de mundos, em outros sistemas de universo, que funcionam em leis que nós ainda não temos consciência, que ainda não temos registro delas. Então, nós como mônadas somos a 4ª hierarquia. Mas nós temos 3 tipos de hierarquia além deste nosso tipo e temos outros 3 abaixo. Então as mônadas humanas têm 3 hierarquias acima que conhecer e com que se relacionar e com que desenvolver. E tem 3 hierarquias abaixo que a ajuda no seu desenvolvimento, em tudo mais, mas que, na ordem hierárquica, não estão acima. E as mônadas humanas, que se reconhecem como hierarquia, têm a consciência disto que elas valem dentro de um conjunto da criação. Todas as hierarquias, as 3 acima e as 3 abaixo da hierarquia das mônadas humanas, trabalham para a hierarquia humana. Então, as 3 hierarquias que estão acima da hierarquia das mônadas humanas trabalham na estimulação e no aperfeiçoamento das mônadas,
no aperfeiçoamento da quarta hierarquia. E aquelas que estão abaixo trabalham para este mesmo ser, mas na sua evolução egóica, na sua evolução intelectual e até na sua evolução física. Então, dentre estas 7 hierarquias, tem, por exemplo, a 7ª, que está trabalhando na formação, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da nossa parte física. A 6ª hierarquia, que está logo acima desta, que cuida da nossa parte física, de todo o nosso material físico, vem uma hierarquia que guia, que ajuda a nossa mônada a obter átomos especiais para fazer o seu trabalho físico, para fazer o seu trabalho intelectual, para compor o seu ego, a sua personalidade. Depois, acima desta hierarquia, e aqui estão devas, aqui estão seres especiais do mundo dévico que cuidam desta elaboração. Acima, nós temos a 5ª hierarquia, que representa princípios da nossa parte egóica, do nosso ego, da nossa personalidade, deste nosso conjunto humano, deste nosso conjunto intelectual. Então, isto é uma hierarquia que cuida disto. E estas hierarquias estão abaixo da hierarquia das mônadas. Trabalham para esta hierarquia das mônadas, mas de uma forma construtiva para estas mônadas, construtiva para os átomos, para a intelectualidade e para até a parte física. Então as mônadas humanas têm um contato direto com esta 5ª, esta 6ª e esta 7ª hierarquias. Porque destas 3 hierarquias depende até a existência e o desenvolvimento de toda a sua parte física, intelectual e mental, e egóica. Egóica e mental é o mesmo para nós, porque hoje a mente é que está coordenando este ego. Então tem uma hierarquia que trabalha aí, que trabalha estes aspectos. E no trabalhar estes aspectos, esta hierarquia define o nosso aspecto mais luminoso do nosso aspecto trevoso, do nosso aspecto negativo. Então, isto são hierarquias que trabalham no nosso subconsciente, que trabalham no nosso inconsciente, com as quais nós temos um contato muito interno, mas que não teríamos muita consciência do trabalho dessas hierarquias, porque principalmente a 5ª lida com aspectos negativos do nosso material, que é bom que isto seja feito naquele âmbito e que o próprio ego não precisa tomar consciência deste trabalho. Mas o trabalho dévico, na 6ª hierarquia, há mônadas que tomam consciência e há seres que até bem conscientemente colaboram com esses devas no próprio trabalho deles conosco. Bem, nessa hierarquia então das mônadas humanas, estas hierarquias estão diretamente na dependência da 3ª, da 2ª e da 1ª hierarquia, que estão acima. E que na vida espiritual, no caminho espiritual, nós buscamos um contato com esta 3ª, com esta 2ª e com esta 1ª, porque aí o trabalho delas é despertar na nossa mônada aquele lado que é a vontade única, a vontade superior do cosmos. Então a nossa mônada não desperta para a vontade única sozinha.
esta mônada desperta na medida que ela tem contato com a primeira hierarquia. Então, esta primeira hierarquia vai ajudando ela a desenvolver esta vontade, até que a sua vontade represente mesmo uma vontade única. Este é o trabalho da primeira hierarquia sobre nós. O trabalho da segunda hierarquia é despertar em nós, como mônada, esta sabedoria, a sabedoria do sistema onde nós nos encontramos. Como nossas mônadas estão no sistema solar, então a segunda hierarquia está trabalhando as nossas mônadas no sentido destas mônadas desenvolverem a sabedoria, para que com vontade e sabedoria estas mônadas possam responder ou ir respondendo ao governo central. E a terceira hierarquia, que não cuida de aspectos formais da mônada, que não cuida de aspectos formais deste desenvolvimento, mas que influi sobre a mônada de um ponto de vista imaterial, de um ponto de vista informal, para ir erguendo a esta mônada para evoluções superiores. Nesse nível que nós estamos considerando a hierarquia, não caberia nomes, não caberia títulos, idolatria para ninguém, porque isso são grupos de hierarquias, isto são grupos de seres, isto não é um ser só, isto não é uma consciência só. E é isto então que esta nova consciência está trazendo para nós. Está trazendo para nossas mônadas o conhecimento de tudo isto e o contato bem consciente com tudo isto, de forma que esta quarta hierarquia possa trabalhar com as outras, como mônadas, muito conscientemente. Então isto é o novo ciclo para as nossas mônadas. Isto é o novo ciclo para nós nesses níveis. No livro de Mistritlan, não se falava destas coisas desta maneira. Se dava a hierarquia de Mistritlan. Quer dizer, isto que foi descrito, não há possibilidade de você localizar um ser aí. Não há possibilidade de você localizar uma consciência, porque isto é um grupo, isto é uma coisa maior, é uma coisa mais ampla. Então, quando se fala numa primeira hierarquia, nós estamos falando de fogos, de fogo cósmico. Isto é fogo cósmico, isto não é indivíduos. A segunda hierarquia, que nos traz a sabedoria em nível monádico, isto nós podemos ver como fogo, como éter, como esses elementos cósmicos, mas não como seres, ou como indivíduos, ou como algo a ser individualizado. As nossas mônadas entram em contato com isto desta forma. Agora, existe no planeta Terra, nesta órbita onde as nossas mônadas estão, onde esta quarta hierarquia está desenvolvendo certos princípios, existe aqui o centro de Mistritlan, que tem a sua hierarquia, que é uma espécie de reflexo desta hierarquia que foi descrita. Então, estas 7 hierarquias estão representadas em Mistritlan. E o livro de Mistritlan é uma espécie de ponte, como energia, para nós começarmos a contatar estas hierarquias em Mistritlan. Porque em Mistritlan elas correspondem, cada uma delas, a esta coisa para nós incomensurável. Mas através de Mistritlan, através deste centro planetário, que tem as suas hierarquias correspondentes a esta estrutura, então, através disto, nós temos uma ajuda. Então, quem trabalha conosco, quem trabalha com as nossas mônadas, no sentido em que nós estávamos vendo, não é isto diretamente, porque isto nos desintegraria.
no nível em que nos tocasse. Mas, através de Mistritlan, através da hierarquia de Mistritlan, então nós temos estes toques. E nós vimos então no livro de Mistritlan que a primeira hierarquia de Mistritlan corresponde num determinado grau e numa determinada proporção a esta primeira hierarquia cósmica e geral. E no livro de Mistritlan é chamada de Amunakur. Então aqui nós já temos sons, nós já temos mantras, porque um nome deste é um mantra. O nome deste não é para identificar um indivíduo. Isto é um som mântrico que você, quando pronuncia, ou quando você tem dentro, você recebe um impulso deste som, deste mantra, e vai então se aproximando desta energia hierárquica. A segunda hierarquia, que é citada no livro de Mistritlan, e que também nos ajuda a ir entrando em contato com tudo isto, é Cthulhu. E aqui nós já estamos diante de consciências de grandes seres mais próximas da nossa mônada, mais próximas da nossa compreensão monádica e até humana. A terceira hierarquia em Mistritlan, Amar, mais próxima ainda, porque é uma hierarquia que se ocupa da cura, uma hierarquia que se ocupa de certos tipos de informação na linha da cura e que nós tivemos muitos reflexos de contato com esta hierarquia, tanto no livro de Mistritlan como em outras obras que foram manifestadas ou materializadas através deste grupo. E a quarta hierarquia em Mistritlan, que é Mayuma, o regente solar, diante do qual nós recebemos muitas chaves para começarmos a nos aproximar, para começarmos a nos receber esta energia. A quinta hierarquia em Mistritlan é Taikuma, a governante dos espelhos. A sexta hierarquia é Astarasgram, que também nós tivemos um contato suficiente com ele naquele livro Sinais de Contato. E a sétima hierarquia, que é uma hierarquia não de todo revelada, porque está lidando com uma parte nossa que diz respeito ao estímulo imaterial. Então, este Ost-Miuk, que é esta sétima hierarquia em Mistritlan, para nós é uma das que fica um pouco nebulosa até que a nossa parte imaterial comece a predominar na nossa consciência, no nosso ser, na nossa vida. Então, este tema das hierarquias pode ser introduzido gradualmente na nossa consciência, na nossa energia e, portanto, na nossa vida, através dessas hierarquias dos centros planetários. E hoje nós estamos aqui introduzindo este assunto, mas a uma certa altura iremos fazer um estudo mais aprofundado de certos livros nossos, então veremos a energia dos centros planetários nos ajudando na aproximação com essas hierarquias. E cada centro planetário tem a sua hierarquia, e tudo isto está disponível para as mônadas nesta época, neste ciclo evolutivo. E isto é um assunto bastante interno, não é um assunto que se possa estar mostrando graficamente, além do que foi apresentado no glossário esotérico, sob os vários verbetes intitulados hierarquias. Mas nós podemos viver ou nos aproximarmos ou refletirmos sobre a energia de cada livro
sobre o conteúdo de cada livro, irmos reconhecendo estas aproximações. Aqui nós não trabalhamos com personalização de hierarquias, mas podemos ter presente um nome mântrico quando isto facilite nós entrarmos em sintonia do ponto de vista sonoro, do ponto de vista da vibração, com estas grandes forças internas. Então, isto é como uma introdução para quando nós começarmos a estudar ou a ler cada livro, nós irmos já ter dentro de nós um ambiente preparado para perceber estas coisas como vida, não como notícia, como informação, como dado, mas como vida. E estas coisas levam tempo para se instalarem dentro de nós. Levam tempo para o nosso ser se adaptar a elas. E nós temos neste momento todo este trabalho com os atributos, nós temos este trabalho com os mantras, e temos esta atividade de alinhamento, esta atividade de concentração com os níveis mais altos, através de todos os trabalhos do coral, que isto, com o tempo e gradualmente, vai nos ajudando a formar este ambiente interno dentro de nós. Então, isto tudo vai ajudando na formação deste ambiente, de forma que quando nós nos reaproximarmos de certos livros, nós vamos percebendo aquilo como energia, percebemos aquilo como essência. E no perceber aquilo como essência, vamos perceber a nossa ampliação. Realmente vamos ler os livros de outro jeito. Vamos realmente estar diante da informação de uma outra forma. Nós já estamos suficientemente introduzidos no trabalho com os atributos. Me refiro ao trabalho com os atributos mesmo cantado. O trabalho cantado, que é um trabalho que dissolve muitas barreiras a se perceber o atributo. Então, você cantar o atributo é uma forma de você abrir certas áreas para receber a essência do atributo. Então, este trabalho com os atributos é muito importante para que nós possamos compreender as hierarquias, possamos compreender a obra do Criador de uma forma mais adulta, co-criadora, em colaboração com esta grande criação. Então, os atributos têm esta tarefa. E nós, usando os atributos, cantando os atributos, nos dedicando aos atributos, estamos formando um ambiente dentro de nós para termos uma nova compreensão de tudo isto. E os mantras também têm um papel neste trabalho. E o trabalho do coral, que é se alinhar com toda esta harmonia, com toda esta energia de quarto raio, porque quarto raio e quarta hierarquia são duas coisas análogas. Quarto raio, hierarquia de mônadas, tudo isto forma um conjunto que internamente, a uma certa altura, forma uma síntese. E nós então estaremos mais preparados para, como quarta hierarquia, conviver com as demais. Sermos aí, dentro deste grupo de 7, realmente mônadas ou consciências que estão muito mais integradas nesta criação, em todo este processo cósmico. Este centro espiritual tem esta energia. Este centro espiritual traz este caminho em seu nível monádico. E nós teríamos que, como consciências, mentalmente, ou como sentimento, ou até etericamente, irmos contatando estas coisas, para não ficarmos de fora
do verdadeiro trabalho deste centro, ignorando o que está se passando hierarquicamente conosco. Então, nós vamos agora iniciar um ciclo de mais compreensão diante do trabalho com esses atributos e diante do trabalho com esses mantras e com este coral, porque isto está em função de um reconhecimento bem maior de certas realidades.